Que domingo maravilhoso, com a presença aqui de todos, celebrando a vida ressurreta de Cristo Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nós vivemos em tempos de crise, momentos de agonia, de sofrimento, de dor, tantas notícias. Mas se você ouvisse instruções de uma autoridade maior para você ter paz, segurança, certamente você seguiria essas instruções cuidadosamente para você ter segurança, para você ter uma vida quieta e sossegada. Não é verdade? E essas instruções estão aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. Cabe a mim e cabe a cada um de nós escolhermos seguir fielmente ou não. A escolha, a decisão está nas nossas mãos. Escolhemos para o bem ou para o mal todos os dias, em pequenas coisas, como que roupa vou colocar hoje, leva um guarda-chuva porque março é o mês que mais chove. Então são decisões que nós tomamos no dia a dia. E Deus sempre está nos mostrando o caminho a seguir. Só que muitas vezes nós somos desobedientes, não ouvimos cuidadosamente as instruções e sofremos as consequências. Mas hoje eu quero contar para vocês um povo que também precisou seguir algumas orientações vindas de Deus, o Criador de todas as coisas. Será que esse povo israelita seguiria fielmente, à risca, essas instruções? Quero vos apresentar então a história que está na Bíblia, na Palavra de Deus, no segundo livro, em Êxodo, a primeira Páscoa. Êxodo nos fala quando Deus levantou um líder, um libertador do povo de Israel. Vocês estão vendo o cenário aqui atrás, né? As pirâmides. Eles eram escravos lá no Egito. Trabalhavam para Faraó, estavam longe de suas famílias, de suas casas, sofrendo, também vivendo em crises como nós vivemos hoje. Porém, nós temos aquele libertador que Deus também levantou, um profeta semelhante a Moisés. Quem é ele? Quem é ele? Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Mas ali naquele tempo, lá no Egito, Deus falou: Moisés, eu escolhi você. Você vai até Faraó e vai pedir para o meu povo sair daqui do Egito. Eu quero libertar o meu povo e você foi escolhido para cumprir essa tarefa. Ele deve ter ficado com medo, não é? Mas quando a nossa confiança está em Deus, tudo flui tranquilamente, como nesse louvor que nós ouvimos. Não olhar para a tempestade, não olhar para a braveza do mar, mas olhe sempre para Cristo. E Moisés ouviu cuidadosamente. Então, Deus falou para ele e seu irmão Arão: eu vou enviar pragas para o Egito, até que o Faraó se convença de que não existe nenhum outro Deus mais poderoso que eu. Faraó servia ao Deus Sol, o Ra, ele achava que tinha poderes, servia a falsos deuses, ídolos, que têm boca, mas não falam, que têm mãos, mas não podem fazer nada, que têm pés, mas não andam, não pode fazer nada. E então Faraó era duro, severo, não queria dar o braço a torcer, mas Moisés foi lá, seguiu cuidadosamente a instrução de Deus e falou: eu vou mandar a primeira praga para o Egito. Está aqui, ó. A minha ajudante. Vou transformar toda a água do rio Nilo em sangue. Você pode imaginar você querendo tomar uma água como agora, um calor, e você vai abrir a torneira e sai o quê? Sangue.
Você quer se banhar para ficar limpinho, tirar o suor do corpo, liga o chuveiro e vê sangue. E Deus então feriu o povo do Egito com essa primeira peste, com essa primeira praga. Faraó, por um tempo, achava que pede lá para o seu Deus parar com isso, tudo voltava ao normal. Então Moisés, então, você vai deixar o meu povo sair? E ele falou não. Ele não deu o braço a torcer. Deus teve que mandar a segunda praga. Eram rãs para todos os lados. Eu acho que na história do mundo dos animais, os sapos, as rãs, se sentiram o rei da cocada preta lá no Egito. Entramos na história da humanidade. Era rã para todo lugar. Imagina você querer fazer os bolos, assar os pães, abrir o forno, rã para todo lado. As mulheres ficam desesperadas, né? Mas era uma peste, era uma coisa que não se podia controlar para todo lugar. Mas, infelizmente, Faraó pouco se importava com o desconforto que o seu povo estava ali sofrendo. E Deus, então, teve que mandar a terceira peste. Uma nuvem de piolhos. Oh, não! Só de falar nessa doencinha pediculose da coceira. As crianças na escola, a mãe vê lá na agenda. Passe pente fino na cabeça dos seus filhos. Arrume, limpe, olha a limpeza. Não mande para a escola, senão vai contaminar todo mundo. Só que ali foi pior, pessoal. Era todo mundo com piolho. Foi uma peste terrível. Olha o tamanho do piolho ali. Já pensou? É realmente uma coisa assustadora. É uma coisa totalmente desconfortável. E Faraó se mostrava duro. Ele falou, não, eu sou poderoso, eu me sinto um Deus. Eu sou o mais importante. Eu sou Deus, eu sou poderoso. E ele, com esse orgulho todo, achando que Deus não era tão poderoso, o Senhor teve que enviar, então, a quarta peste, que eram as moscas. É alguma coisa conhecida para vocês, crianças? Na escola, o que é o sábado da faxina? Cuidado aí com água acumulada nos vasos. Dengue, chikungunya, zika. Ih, deu zika lá no Egito. Olha lá, não é novidade não. Era uma peste de moscas para todos os lados. Todas as pessoas sofrendo com aquilo. O bichinho incomoda, né? Você imagine um monte, um conjunto de moscas ali. Por um tempo, Faraó, Moisés, pede para o seu Deus parar com isso, que eu não estou mais aguentando essa história de zika aqui no Egito. Pare com isso. Moisés falava com o Senhor. Tudo cessava. Novamente, ele endurecia o coração e não deixava o povo ir. Deus enviou a quinta praga, que seria a peste, as doenças nos animais. Todos os animais ficaram machucados, feridos. Aqui, as crianças que têm animal de estimação, a gente quer o melhor para o nosso animalzinho, não é mesmo? Você não quer ver ele doente. Só que eles ficavam tão doentes, tão feridos, que chegavam até morrer. Olha quanto sofrimento. E tudo isso por desobediência, por não crer no poder de Deus. E Deus, então, continuou mostrando o seu poder. Ele mandou a sexta praga para o povo do Egito. Além dos animais estarem feridos, agora os homens, as pessoas também estavam toda perebentas, cheia de feridas, e coçava, e aquilo incomodava. É terrível isso, mas nem assim Faraó se importou com o bem-estar do seu próprio povo. Ali aonde ele estava, ele se sentia um Deus, e cadê o seu poder? Cadê os seus
falsos deuses, ele achava que era o Deus, cadê? Ninguém podia. Mas mesmo assim, quanto mais acontecia essas pestes, mais o coração de Faraó se endurecia. Deus teve que enviar, então, a sétima peste. Foi a chuva de pedras, de granizo. Choveu para todo lado. Imagina, se você estivesse andando na rua, você não poderia tomar essa chuva, se machucaria. Todos se esconderam em suas casas, ficaram tristes, mas não adiantou. Faraó achava que tudo aquilo podia mudar, que ele podia consultar os deuses, os mágicos, os magos, os feiticeiros, para mudar aquela situação. Mas só o Senhor, com o seu poder, podia cessar aquilo. Ele falou: não vou deixar o povo sair daqui. Eu os quero aqui trabalhando para mim. O Senhor teve que enviar a 8ª praga, que foi a peste dos gafanhotos. Eles acabaram destruindo tudo que a chuva de pedras, de granizo, destruíram ali no Egito. Foi uma peste. Todas as pessoas começaram a ficar com medo desse Deus. Nem adiantava conversar com o Faraó. Ele falou: eu não vou mudar de ideia. Eu não quero que vocês saiam daqui. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Quem é o único que pode controlar as nossas vidas? Quem é o único que pode dar a palavra final nas nossas decisões? É a minha vontade ou a vontade de Deus? É para se pensar. A Bíblia, a palavra de Deus, também nos fala que Deus tem nas suas mãos o coração do rei. E ele faz aquilo que lhe aprouver, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Deus pode transformar um coração de pedra em um coração humano. Deus é tão poderoso que até hoje o poder daquilo que Cristo fez na cruz há mais de 2000 anos atrás, ele tem poder para hoje, não tem prazo de validade. O convite é para todos. Basta somente você ter um coração pronto, crédulo, para receber a mensagem de grande salvação. Deus tem prazer. Não é que Deus castigue, mas Deus é como um pai que ama e corrige o filho para lhe fazer o que é certo. E em tudo isso que estava acontecendo ali no Egito, o povo de Israel não sofreu nenhum mal. Peste nenhuma chegou até ele, porque o Deus estava com eles. E eles tinham que seguir algumas instruções. Lembra que eu falei no comecinho? Nós já vamos falar sobre as instruções já já. Deus mandou a 9ª praga. Quando Moisés levantou a mão para o céu, veio uma escuridão tão intensa como nunca houve antes. Era tudo tão escuro que você não podia apalpar. Você não enxergava nada. Trevas, escuridão. Mas a Bíblia aqui nos conta que na casa do povo hebreu existia luz. E nós lembramos hoje que a nossa luz é Jesus Cristo. Ele mesmo diz no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, na escuridão do pecado. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus Cristo pode iluminar. Ele é luz até nas trevas. Ele é a verdadeira luz que ilumina os nossos passos. Ele é a luz e lâmpada para os nossos pés. Mas, crianças, está faltando quantas pragas que eu falei que Deus mandaria? 10. Então, essa 10ª e derradeira, né, irmão João? Era para valer essa daqui, ó. Seguir. Se você obedecer, você vai ter salvação. Porém, se você não der ouvidos, se você não obedecer, se você não crer, terá que sofrer a consequência.
No livro de Deuteronômio, Deus fala muito para o povo de Israel, Shema. E o Shema significa ouvir, não para entrar por aqui e sair por aqui. É o ouvir para obedecer. Ouça para obedecer. Às vezes é difícil a gente ouvir a instrução do pai, da mãe e obedecer. Muitas vezes a gente deixa entrar por aqui e sair do outro lado. Isso não só para as crianças, não, para a nossa vida também. Como é difícil você se submeter a uma autoridade maior. Mas Deus é amor. Ele nunca vai te dar um castigo, lembre-se disso. Porque Deus ama. Ele corrige porque Ele quer te favorecer. E a disciplina do Senhor nunca é contra o homem. A disciplina do Senhor é ao teu favor, é para o seu bem. Um pai não quer que um filho seja mordido por uma cobra, quanto mais o Pai que está nos céus. Ele não quer que vivamos separados dele, que vivamos na escuridão do pecado, tropeçando nos nossos erros. Ele quer nos libertar, ele quer nos tirar dessa vida de desconforto, de medo, para uma vida livre, para uma vida de liberdade. E então, o que você está esperando? Nós podemos, até em meio de crises, ter uma vida sossegada, ter uma vida de paz. Assim como o povo israelita lá no Egito. Eles estavam vivendo momentos terríveis na história. Quantos anos de escravidão ali no Egito? Quem já leu a história? Quem sabe quantos anos eles ficaram ali? 400 anos, outros dizem 450. Mas olha, 4 séculos e meio, vamos dizer assim, é muito tempo, não é? Eles queriam mais voltar para a sua terra, viver em alegria com sua família. Deus tinha um propósito maravilhoso. Eles tinham que seguir fielmente aquela instrução. Então Deus disse: Moisés, eu vou mandar a 10ª praga. E quando o anjo, à meia-noite, passar pela porta e ele ver o sinal, o sangue. 1 João 1,7 diz assim, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Hebreus 9, 22, parte B, diz assim, que sem derramar o sangue, não haveria como remover, tirar o pecado do mundo. Na Páscoa, o animal que tinha que ser separado era o cordeiro. Vamos voltar um pouquinho antes, lá em Gênesis. Quando Deus criou o jardim da felicidade, Deus criou aquele casal. Quando aquele casal não creu e desobedeceu, Deus então fez uma vestimenta de roupas para eles. E houve o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue na história. Porque Deus, Ele é rico em perdoar. Ele está de braços abertos para receber a cada um de nós. Ele sabe que somos pequenos, que somos falhos. Mas os ouvidos do Senhor não estão tampados, para que não possa ouvir a sua voz, dizendo: salva-me, Senhor. Porque todo aquele que clamar e invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos diz isso. Então, aquele povo tinha que seguir cuidadosamente todas as instruções. Pegar um animal, não era coelho, era o cordeiro. Tinha que ser qualquer cordeirinho? Não, ele tinha que ser macho, de 1 ano, sem mancha, sem defeito nenhum. Ele ficaria 4 dias separados. No 10º dia do mês de Nissan, olha aqui, ó, calendário na Bíblia também, hein? No dia 10, Nissan é abril. Esse animalzinho tinha que ser separado. Só lá no 14º dia
que o sangue deste cordeirinho seria derramado e teria de ser passado na porta. Lembrando, lá no Jardim do Éden, um cordeiro para um casal. Aqui na história da Páscoa é um cordeiro para cada casa, para cada família. Está vendo como está aumentando? E hoje, nós celebramos que existiu um único cordeiro, o perfeito Filho de Deus, que morreu na cruz por toda a humanidade. Olha a progressividade. Primeiro um cordeirinho para um casal. Na Páscoa, um cordeiro para cada família. E hoje, nós temos o cordeiro perfeito de Deus, que tira e que não... Ele não cobre o pecado, né? Como tinha que fazer aquele sacrifício, mas ele tirou de uma vez por todas. Olha que coisa maravilhosa. Jesus fez isso, ele se entregou voluntariamente. Sabe de uma coisa? Ele desejou fazer isso por mim e por você. Ele falou assim, antes da fundação do mundo, ele sabia que o homem ia errar o alvo. Mas ele falou, não, eu quero vir à terra, nascer, crescer, operar milagres, ajudar os enfermos, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E a Bíblia também fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um para o seu caminho. E ele veio para dizer assim, ó, vem, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Só que na Páscoa, ele precisou ser o próprio cordeiro, entregando a sua vida perfeita por mim e por você. Mas a Bíblia fala em Coríntios que ele não ficou morto, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu quero ensinar vocês com gestos, pode ser? É na linguagem das crianças que são surdas e mudas. E eu não vou poder ficar com o microfone. Dá para me ouvir? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha que bonito, você pode falar isso com uma criança que não pode ouvir, não pode falar, ela vai ter os sinais. Cristo, por causa das marcas na cruz, morreu os nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 15, 3 e 4. Cristo fez isso por nós, o perfeito Cordeiro de Deus, macho, sem pecado, sem mancha, sem defeito. Lá no 14º dia, aquele cordeirinho lá no Egito seria sacrificado. O seu sangue seria passado nas vergas, na parte de cima, e nas ombreiras. Ombro, né? Vem da palavra ombro, lado. Por isso que o sangue deveria ser passado. Deus, o Pai de amor, instruiu, e aquele povo deveria seguir. Que amor maravilhoso. E Cristo voltou ao céu, ao seu lar especial. E quer ser o seu Salvador também. De todas as situações e crises que você está vivendo na sua vida. Não só nessa história aqui, mas na história da sua vida. Cristo quer também te libertar. Ele também quer te salvar. Assim como Ele quis e teve o desejo e o amor de libertar o povo. Ali no meio daquela crise horrível que eles estavam sofrendo no Egito. Então Moisés deu o aviso final ao rei teimoso. Olha, o primogênito irá morrer. Inclusive seu filho, que está destinado a ser rei um dia. Ninguém pode escapar das mãos de Deus. Não pode. É irrevogável aquilo que Deus falou, Ele cumpre, porque Deus não é homem para que minta. E aquele rei teimoso, claro, ele não deu o braço a torcer, ele se sentindo o próprio Deus,
achou que poderia combater aquilo que Deus disse que iria fazer. Então, por volta da meia-noite, o anjo passou. E quando o anjo viu o sinal, o sangue, aquela família foi poupada da morte. Mas houve muito choro, muita dor, muito sofrimento ali no Egito. Mas para o povo de Israel existia paz, alegria e segurança. Esse é o Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus que também pode nos trazer paz, alegria e segurança. Independente das circunstâncias que nós vivemos, Cristo pode e quer te libertar. O mesmo Cristo que teve o poder para agir aquela peste da morte, Ele também tem o poder para te libertar. Ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o Deus que nós celebramos hoje. Um Deus que está vivo. E todo aquele povo seguiu fielmente esse Deus da vida. Eles puderam celebrar verdadeiramente. Mas eles comiam coisas gostosas e tranquilamente? Não. A Bíblia aqui nos diz que o cardápio do povo de Israel ali no Egito era pão sem fermento. Eram ervas amargas, com os lombos prontos para a viagem, as malas prontas. Comer apressadamente. Mas por que a pressa? Porque Deus iria dar o passaporte da saída do Egito naquela noite. Deus também quer dar o passaporte da vida eterna para quantos o quiserem receber. Porque Deus diz em João 1,12, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o verbo crer é muito forte, ele é muito importante, é o passo que nós podemos dar. Sacrifício não precisamos fazer, porque Cristo já fez, morrendo na cruz. O que tão somente precisamos fazer é crer que o Cordeiro perfeito de Deus já sofreu todo o castigo do pecado, no meu e no seu lugar. E sabe, então, enquanto eles estavam comendo apressadamente, naquela mesma noite, sofrimento, choro, Faraó mandou procurar Moisés e Arão, seu irmão. Chamem Moisés! Assustaram, né? Mas ele ficou muito furioso, me desculpe, eu tive que assustá-los. Manda esse povo embora daqui depressa. Vai embora, leva tudo, animal, leva. Eu não quero nenhum israelita aqui para contar a história. Chega, não aguento mais. E todos, então, apressadamente, saíram do Egito. E sabe qual a grande notícia? Que nenhum israelita morreu. Todos estavam sãos e salvos. E eu pergunto para vocês, o que salvou eles? O sangue do Cordeiro. Isso mesmo, Letícia, o sangue do Cordeiro. Não é mais fácil obedecer? Vamos fazer isso. Vamos agradecer a Deus agora pela tão grande salvação. Como diz o meu professor de Romanos, a eternidade ainda será pouca para dizer obrigado pelo que tu fizestes por mim, morrendo na cruz pelos meus pecados. Eu convido agora que você tenha um momento de oração. Por favor, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ó Deus, nós agradecemos pelo teu grande amor, como diz a tua palavra, mas Deus prova o teu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, um Deus santo, justo e fiel, puro, se importou comigo,
e com todos aqui presentes, com toda a humanidade. Agradecemos, ó Pai, por tão grande prova de amor. Sabemos que a Tua palavra é verdadeira, podemos crer nela, que é certo e que está de pé até hoje. Deus, queremos dizer aqui, ó Pai, que somos gratos ao Senhor por nos dar a vida, o perdão dos nossos pecados e por nos amar tanto assim. Ó Deus, que amor tão lindo, um amor que não se pode medir, um amor eterno, um amor puro que não quer nada em troca. Deus, obrigada por nos aceitar. Deus, nos ajude a também seguirmos as Tuas santas instruções, a seguirmos esse manual de vida, ó Pai, a Bíblia, que seguimos, Deus, isso com muito respeito, com toda a reverência e honra que o Senhor merece, para que tenhamos dias felizes, quietos e mansos. Oramos, Deus, pelas crises que estamos passando neste mundo. O mundo, o Egito. Sim, o Egito representa esse mundo que vivemos. Tantas pessoas procurando falsos deuses, idolatrando coisas e pessoas, onde a salvação de nossa vida só podemos encontrar em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Pai, obrigada porque quando Cristo foi pendurado naquela cruz, o Senhor sofreu como uma ovelha muda, não abriu a boca, desejou fazer isso por nós até o fim. Poderia chamar anjos para tirar o Senhor dali, mas sendo o próprio Deus, morreu até o fim. Ele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ó Deus, isso é tremendo, isto é maravilhoso saber que através da obra salvífica de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nos tornamos seus filhos, nos tornamos parte da família de Deus. Pai, que privilégio, que honra, não existe nada melhor do que ser teu filho, do que ser teu amigo. Pai, visite cada coração aqui. Talvez ainda alguém ande perdido em seus erros, em suas indecisões. Nós sabemos que o caminho do Senhor é perfeito, é justo, suas veredas são planas. Ajude a cada um aqui, Pai, no seu momento que está sofrendo agora. Oramos pelo Brasil, oramos pelas autoridades. Deus, salva a nossa terra. Salva, Deus, a cada vida, a cada pai de família. Que o Cordeiro verdadeiro de Deus seja hoje celebrado em cada família, para a Tua honra e para a Tua glória. Em Teu nome, agradecemos. Amém. Que coisa maravilhosa. Se você fez essa oração, saiba que o Cordeiro, Ele vai atender aquilo que você aí pensou no Senhor, em segredo. Aquele que ora em segredo ao Pai, certamente Ele ouvirá. Lembre-se, Ele não está com o ouvido tampado, nem com as mãos encolhidas. Ele quer te libertar, Ele quer te ouvir. Ele deseja ouvir a sua voz dizendo: Pai, me ensina, me instrua. É isso que devo fazer? Será que devo fazer essa prova? Será que devo preparar esse prato de almoço para minha família? Sabe? Nos pequenos detalhes. Assim como na Páscoa. As instruções, o que iriam comer e o porquê. O Cordeiro representando Jesus Cristo. O pão sem fermento, a vida pura de Jesus. Sem pecado. As ervas amargas para lembrar do sofrimento lá no Egito. Mas Cristo é aquele que pode transformar a tristeza na verdadeira alegria. Agora eu quero convidá-los
Ah, ficar na companhia de pessoas tão agradáveis, nem te conto. São as nossas crianças. Eu quero convidar a geração Esperança. Venha cá, venham brilhar aqui para Jesus. Os luzeiros aqui da Comunidade Batista Nova Esperança vai cantar agora para vocês a história musicalizada do Egito. O que aconteceu com todo aquele povo? Graças a Deus, irmãos, coisa boa, né? Agradecer a presença de todos, né?
dia tão especial, né? E a gente decidiu que a gente ia fazer essa cerimônia junto com as crianças. Sentarmos junto com elas para ouvirmos essa antiga história, uma velha história, mas é uma história viva, como nós aprendemos. É vivo, vivo. Esse ano aconteceu uma coisa, né? Eu estava conversando esses dias com alguns irmãos, uma coisa diferente, né? Não sei, a gente acompanhou aí no Brasil, no cenário das novelas. O brasileiro gosta de assistir novela, né? A gente é noveleiro. E nós vimos algo acontecer que surpreendeu todo mundo, ninguém esperava. Uma novela que contava essa mesma história, né? A história dos 10 mandamentos. A gente presenciou uma coisa impensada. Uma novela da Rede Globo perder de uma novela que conta essa antiga história. Pode ser antiga, mas está viva. Uma história viva. Não é verdade? Deus é tão bom. Essa história esteja falando aos nossos corações, aos corações das crianças e ao coração de cada um aqui, de todos nós. Vamos contá-la, né? Lá em Deuteronômio a gente vê que os judeus deveriam contar essa história sem parar. Sem parar. Conta para o teu filho e para o filho do teu filho. Quando você estiver andando no caminho, quando você estiver parado, sentado, quando você se levantar, conta a história. Coloca como um sinal no teu braço e um sinal na tua testa, para que todos vejam. Para que todos vejam e ouçam você fazendo e contando essa história. Para que todos aprendam. Amém, irmãos? Não é uma história antiga, não. Quer dizer, ela é antiga, mas ela não está morta. Ela vive. Porque o nosso Deus é vivo. É vivo. E o que Ele fez, faz e fará. Né? Todas essas coisas contribuem para a glória dEle. Glória dEle. Amém? Consagra a tua vida, né? Aproveita hoje que é domingo de Páscoa. Quando você estiver lá na sua casa com a sua família hoje, celebre esse Deus que entrou na história. Celebre esse Deus que entrou na vida, na nossa vida. Lá no Egito, e há 2000 anos atrás, lá em Israel, né? Lá na Palestina, naquele monte e naquela caverna, naquele túmulo. Celebra o Deus que mudou a história, mudou sua vida. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com você, criança, todos os dias dessa semana. Vá em paz, meu irmão. Dá um abração no teu irmão aí do lado, braço apertado. Vão na paz, irmãos. Agradecer todos aí que ajudaram, as crianças, o Marlos, o Hélio aqui que tocaram, o pessoal que cuidou do som. Deus abençoe a todos.